Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu vou ler com você na Nova Bíblia Viva, que traz uma clareza maior. Diz assim: as armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Olha que tremendo, queridos. As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. As armas que podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas, podemos dominar todo pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Vou repetir. Com estas armas, podemos dominar todos os pensamentos. Dominar todos os pensamentos humanos para torná-los obedientes a Cristo. Vamos orar. Fala com o Senhor. Peça luz no teu entendimento agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, é tudo que pedimos nesse momento, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor traga clareza ao nosso entendimento, para que nós possamos compreender de fato, Senhor, como as coisas são, para que nós possamos lidar, Senhor, de uma forma correta, tudo aquilo, Senhor, que está diante de nós. Espírito Santo, Tu conheces cada um de nós. O Senhor conhece todas as nossas limitações. Mas a Tua palavra aqui, Senhor, ela é poderosa. Ela declara, ela anuncia. Isso é um decreto para o nosso coração. Que existem armas, Deus. E essas armas são armas que procedem do Senhor. Que vai nos levar para esse lugar de obediência ao Senhor, de dependência ao Senhor, um lugar, Senhor, aonde não há dúvida de como tudo acontece. Espírito Santo, a minha oração é que o Senhor ilumine o nosso interior, nos capacite de todas as formas, Senhor, que não haja lugar para medo, para depressão, para ansiedade, para as angústias da vida em nós. Senhor, que esta paz que excede todo entendimento seja, Senhor, de fato algo experimentado por nós. E não, Senhor, em algumas áreas da nossa vida, Senhor, porque a Tua obra, ela não é parcial, ela é inteira, ela é completa. Aquilo que o Senhor fez na cruz está estabelecido e ninguém e nada pode mudar. Por isso hoje nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, clamando entendimento, compreensão, sabedoria, esse discernimento espiritual tão necessário dentro dos nossos dias, para que possamos, Senhor, nos movimentar, e toda essa movimentação, Senhor, seja assim, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido, louvado, através das nossas vidas. Amém. Queridos, o perigo das fortalezas mentais, muitas vezes, ao tentarmos nos proteger, e pensa, filho, se nós não tentamos nos proteger. Nos proteger do quê, pastor? Dos golpes da vida. Nos proteger de traumas, das feridas da vida. Porque, queridos, nós temos uma história.
Nós já percorremos um caminho. E a gente sabe que uma boa parte desse caminho foi doloroso, foi difícil. Lágrimas desceram. Ficamos em alguns momentos sem saber o que fazer. Como lidar com a situação. Perguntamos muitas vezes: por que tudo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece dentro da minha casa? A gente sabe que uma boa parte desse percurso, ele não foi fácil não. E muitas vezes, queridos, a gente interpreta erroneamente o mandamento bíblico: guarda o teu coração. Diga para o teu irmão: guardar o coração é um mandamento bíblico. A verdade é que muitas vezes levantamos paredes invisíveis em volta da nossa alma para evitar novos ferimentos. Tem muitas pessoas que foram machucadas no ministério, foram feridas dentro da igreja, e elas, num momento da sua trajetória, elas declaram: basta para mim. Eu vou sentar e eu vou adorar o Senhor, eu vou levantar e vou embora. Não quero mais envolvimento, eu estou ferido, me machucaram. Levanta-se ali uma fortaleza de mente. Ela já decretou: vou guardar os meus talentos, não vou usá-los mais, não vale a pena. Queridos, isso é muito comum dentro das igrejas, uma coisa comum, ao ponto de ser até corriqueira. O problema, queridos, é que estas barreiras, elas não nos protegem. Elas se tornam verdadeiras fortalezas mentais. Fortalezas sentimentais, emocionais, que na verdade, queridos, acabam virando prisões. Prisões na sua alma. Pastor, defina essas fortalezas mentais. Olha, queridos, eu até escrevi aqui: fortalezas mentais são padrões de pensamento, crenças, raciocínios que se tornam tão fortes dentro de nós que começam a governar toda a nossa maneira de viver, toda a nossa maneira de sentir e de decidir. Isso são fortalezas. E a partir destas fortalezas, desses transtornos, que as pessoas começam a se movimentar. Já viu aquela história? A pessoa, ela conta uma mentira e ela começa a repetir aquela mentira. Essa mentira começa a se transformar numa verdade para ela. Queridos, para que a cura ela seja uma realidade experimentada por nós, eu preciso entender como eu fui desenhado pelo Senhor. Eu preciso compreender esse meu ser tripartido. Quando nós falamos de espírito, nós falamos de uma dimensão vertical, feita para relacionamento com Deus. Mas, queridos, preste atenção agora. A alma, o centro do nosso eu, da personalidade e das emoções, feitas para que eu possa me relacionar comigo, e olha, queridos, para que eu possa
processar a minha vida. A minha vida está sendo processada. E a partir, queridos, desta alma, que quando ela está adoecida, quando há transtornos mentais, essa pessoa fica paralisada. Eu falei há pouco aqui que os brasileiros, na sua grande maioria, eles trabalham, gastam e trabalham, e gastam e trabalham. Isso é uma fortaleza. É uma fortaleza mental que impede ele de agir de uma forma diferente, de fazer de uma forma diferente. Ele está preso nesse padrão de pensamento. Ele não consegue se movimentar de uma outra forma. Eu fui assim por anos. Eu penso que você não foi diferente. Talvez você ainda carregue esse padrão. Você ainda está preso nessa fortaleza de mente. E o nosso corpo, queridos, é a dimensão física, que nós nos relacionamos com o mundo através dos nossos sentidos. Agora, queridos, quando a alma ela adoece e ela se tranca em uma fortaleza, o impacto ele é grande, porque o corpo vai sentir. O corpo vai receber um poder contrário, que nós chamamos de doenças psicossomáticas. O corpo adoece. Uma alma doente, uma alma ferida, ela adoece o corpo físico. E no espírito, o que essa alma pode causar? No espírito, queridos, nós somos bloqueados na nossa capacidade de receber esse amor gratuito, o amor de Deus. Nós acabamos com que nos impedindo. Provérbios, ele é extraordinário, porque ele está falando de alma aqui. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração. Nós encontramos essa palavra coração na Bíblia em muitas passagens. Umas fala do espírito, mas aqui está falando da alma. Então, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele, da tua alma, que procede as fontes da vida. Agora, queridos, se existe alguns transtornos que nós, pastor, mas eu não tenho transtorno. Ansiedade é um transtorno. Depressão é um transtorno. Viver angustiado, cheio de medo. Queridos, existe uma mentira silenciosa no meio das igrejas que tem aprisionado os cristãos. Tem muitos cristãos que têm um padrão de pensamento e eles dizem: eu estou sofrendo emocionalmente porque está faltando fé. Essa minha pouca fé. Ou muitos estão declarando: você está sofrendo porque você tem pouca fé. Isso não é verdade, querido, isso é mentira. A Bíblia está repleta de homens de fé, de mulheres de fé, e eles choraram, eles sentiram medo, eles se angustiaram, eles enfrentaram crises emocionais. O problema, queridos, não é sentir dor. O problema é sentir essa dor sozinho.
é carregar esse peso sozinho. Igreja, você precisa entender, a fé, ela não é uma vacina contra as aflições da vida. A fé, queridos, ela é uma ferramenta, é diferente. Quem tem fé não está imune aos percalços emocionais. Mas quem tem fé tem uma ferramenta poderosa para poder atravessar todos os desafios, todas as aflições. Essa coisa, queridos, de ser espiritual não te torna uma pessoa imune. Quero dizer para você nessa manhã, queridos, que saúde mental, você precisa cuidar da tua saúde mental. Você já viu aquela coisa, queridos? O irmão fez coisas que feriram a pessoa. Só que esse irmão, queridos, ele fez aquele estrago todo e seguiu em frente, foi cuidar da vida, ele não está nem preocupado com a outra pessoa. Mas ela está lá sofrendo, está lá angustiada. Queridos, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. Nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. E filho, nós precisamos aprender a dar nome para essas coisas. Porque muita gente vive preso porque nunca identificou, nunca deu nome para aquele transtorno. As pessoas estão enfrentando situações contrárias e elas nunca se deram conta. O que é isso? O que é isso que eu estou carregando? Às vezes é a ansiedade, porque a ansiedade é algo que assola a vida das pessoas. Tem muita gente, queridos, que está deprimida. A gente pensa em depressão, não, aquele que está lá na cama não consegue nem levantar mais, né? Não, queridos, tem muita gente deprimida. Síndrome do pânico. Tem muitas pessoas que estão com exaustão emocional. Sabe, queridos, traumas que vão se acumulando. Precisa dar nome para esse problema. Para que ele não aumente, dê nome. Queridos, dar nome para o problema é o primeiro passo. Porque a gente, muitas vezes, como cristãos, homens da fé, mulheres da fé, queremos espiritualizar as coisas. Não, eu ir num psicólogo, imagina, meu psicólogo é Jesus. Olha o padrão. O que precisa ser espiritualizado, vamos espiritualizar. Mas o que não é para espiritualizar, é para tratar, nós já precisamos tratar. Às vezes, queridos, precisa buscar uma ajuda médica, uma terapia. Isso não diminui a fé de ninguém. Pastor, mas isso é a favor das pessoas? Existem casos e casos. É claro que eu não vou buscar um psicólogo qualquer, eu preciso buscar um psicólogo que é homem de Deus, que vai poder me ajudar. A ciência, queridos, ela é limitada de fato. Ela vai até um ponto. E a gente sabe que tem muitos psicólogos que prendem a pessoa para ela ficar a vida toda com ele. Mas você tem um Deus que te guia, um Deus fiel, um Deus presente. Buscar ajuda, queridos, não vai diminuir a tua fé. Deus vai usar as orações, o aconselhamento, os médicos, o tratamento.
Se você tem um problema de saúde física, você vai no médico. Por que não pode buscar ajuda quando for necessário? Nessa outra esfera do teu ser. Eu não estou dizendo, queridos, que agora nós vamos sair para os psicólogos da vida e procurar. Não, queridos, eu quero que você entenda que a gente precisa ter um bom senso, que a gente precisa ter discernimento espiritual, que a gente precisa sim ser uma pessoa espiritual, sim, porque somos seres espirituais. Mas a minha alma, ela precisa de saúde. Eu preciso ter saúde na minha alma. E eu não posso baixar guarda. Queridos, a restauração profunda, sabe quando que ela começa? Quando a gente para de esconder a dor. Tem muita gente escondendo a dor. Ela até estampa um sorriso. Tem muita gente que está escondendo a dor. Olha para o teu irmão e diga para ele, se porventura a dor aí, não esconda ela não. Porque as pessoas, queridos, que muitas que sentem dor, elas sorriem machucadas. Está sorrindo, mas está toda machucada. Ela está servindo, mas está ferida. Ela está adorando, queridos, mas por dentro ela está chorando. Quando a palavra diz guarda o teu coração, Deus sabe muito bem o que Ele está declarando lá. Ele sabe muito bem o mandamento que Ele está anunciando lá. Guarda o teu coração, guarda as tuas emoções, guarda os teus sentimentos. Porque toda a tua movimentação procede deles. Tudo que você está escolhendo na tua vida financeira é resultado do que você carrega na tua mente. O teu relacionamento conjugal é resultado do que você carrega na sua mente, dos teus sentimentos, daquilo que você pensa, do assunto. Agora, filho, toda dor escondida, ela vai continuar dominando. Deus vai curar, filho, aquilo que você colocar diante dele, aquilo que você apresentar para o Senhor. Porque na verdade, queridos, oração não é apenas repetir palavras. Oração é mais do que isso. Oração, queridos, é abrir a alma. Oração é expor as feridas. Oração é confessar os medos diante daquele que te ama de verdade. Não adianta contar historinha para o Senhor. Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, eu Te louvo, eu Te exalto, Senhor. Mas está gritando lá dentro, querido. Está com aquela dor, não consegue nem confessar para Deus. Queridos, essa cura vai acontecer quando a alma parar de fingir. Entendi, pastor. A cura, ela começa a acontecer quando a alma, ela para de fingir. Fingir que está tudo bem. Olha como a palavra é tremenda, queridos. Salmo 32, 3. Enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu berrar em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessei ao Senhor as minhas transgressões, confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O que esse texto nos ensina, queridos? Enquanto Davi, ele se calou, os ossos, eles enfraqueceram.
a alma secou. Sabe aquele peso? Ele aumentou. E quando ele verbalizou, quando ele liberou, a Bíblia diz que veio alívio, veio perdão, veio restauração. Nós sabemos do poder da palavra, tanto para a vida quanto para a morte. Eu preciso verbalizar. E a primeira pessoa que precisa ouvir é Deus, queridos. Porque tudo só pode romper, só vai acontecer a partir dEle. É Ele que vai te dar direção. É Ele que vai colocar a pessoa certa diante de você para poder te ajudar. Porque nós sabemos que nós não podemos confessar para todo mundo. Tem uma pessoa certa para a gente poder. Eu falei aqui, acho que, não lembro se eu falei, esses tempos atrás aí, queridos, eu estava cansado na minha alma. Falei para a pastora, estou meio cansado. Porque quando nós olhamos para a palavra, querido, a gente vê homens poderosos que cansaram. Lembra do que eu preguei domingo passado? De Elias. Queridos, existem verdades que precisam estar diante dos nossos olhos. E uma delas, queridos, até os grandes homens de Deus enfrentam crises emocionais. Até os grandes homens de Deus, eles enfrentam crises emocionais. Quando nós olhamos para a história do Elias, esse homem, eu falei aqui domingo passado, esse homem estava cheio do poder, cheio da unção, o fogo desceu, 450 profetas foram aniquilados. Ele estava ali em meio a um mover sobrenatural, o poder de Deus estava ali envolvendo. Aí de repente, queridos, parece que aquele homem sumiu e apareceu um outro homem. Onde que ele estava? Ele deixou os servos, entrou no deserto, rumou para uma caverna. Dá para entender uma coisa dessa? Horas depois, ele entra em pânico por conta de uma palavra que foi lançada sobre a vida dele. Queridos, guarde isso. Queridos, grandes vitórias não anulam grandes desgastes. Existe um desgaste, filho. E você precisa entender isso. Se nós olharmos lá para aquela guerra que está acontecendo lá no Oriente, queridos, aquele povo está desgastado. Independente das vitórias que obtiveram, eles desgastaram. E é assim, filho. O desgaste, quando ele se acumula, ele vai produzir um esgotamento emocional, um abalo emocional. Filhos, líderes, cansaram. Pais, cansam. E os servos, eles cansam também. Até os guerreiros cansam. O que Deus está falando? Que eu preciso cuidar da minha alma. Porque se eu não cuidar da minha alma, meu corpo vai adoecer. E a minha capacidade de receber graça vai se limitar. É bem assim. O meu corpo adoece e a graça expansiva não me envolve plenamente, ainda que Deus ele é gracioso, ele é abençoador, ele é galardoador.
Queridos, essa caverna, ela fala de coisas que precisam da nossa atenção. Ela fala que os isolamentos são como um tumor. Quando um homem de Deus se isola, queridos, ele está correndo um risco sério. Aquela crise emocional na vida de Elias levou ele para uma caverna, levou ele para o isolamento. Ele pegou o servo que o acompanhava, largou o servo, entrou no deserto e foi se isolar. Isso fala, queridos, de desistência. Pessoas que estão desistindo. Pessoas que estão carregando medo. Elas já não têm uma perspectiva. A esperança vai definhando. O que isso resulta, queridos? Resulta num aumento da dor. A dor vai... Os pensamentos dela vão piorando. E com isso o medo vai crescendo. A gente sabe que medo, queridos, não é uma coisa bacana, né? Existe o medo que é saudável, né? Se chegar perto de um abismo, você vai ficar meio receoso ali. Esse medo é saudável, ele é autoprotetivo. Mas esse medo, queridos, que as pessoas carregam, não é saudável, não. A gente vê tantos homens, né? Abraão. O que estava acontecendo com Abraão? Estava dentro da tenda. Tenda, queridos, fala de algo que precisa da nossa atenção primeiro, também. Porque Abraão, o que ele tinha? Uma promessa. E a impressão que ele tinha é que o tempo estava trabalhando contra ele. Porque à medida que os dias eles iam passando, parece que a promessa ela ia se distanciando. E a ansiedade começava a sufocar. A tenda, queridos, ela limita a nossa visão. Você dentro de uma tenda, você tem visão limitada. Tenda fala de insegurança. Fala de limitações. Queridos, fala de atraso espiritual. Dá uma falsa impressão de que o tempo venceu a promessa. Que a promessa não vai se cumprir. Porque você acha que as pessoas desistem daquilo que foi prometido? O que Deus faz, queridos, quando Ele se apresenta a Abraão? Ele tira Abraão da tenda. Por que Deus está tirando Abraão de dentro da tenda? Porque Deus queria mostrar algo para ele. Deus queria ampliar a visão dele. Dentro da tenda ele não conseguia enxergar tudo aquilo que estava diante dele, que vinha da parte do Senhor. O Senhor estava declarando para ele, tirando ele de dentro da tenda: Abraão, a minha promessa, ela continua intacta. A coisa vai acontecer. Olha o texto. Gênesis 15:5. Então o levou para fora e disse: olha para os céus. Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Entende isso, queridos? Você compreende que uma mente que não é saudável, ela não consegue processar a vida, ela não consegue enxergar de forma ampla. Uma mente limitada, uma mente fechada, ela só consegue enxergar aquela esfera de fechamento. Eu disse, já pela segunda vez, pela terceira vez, por que as pessoas, elas trabalham,
Durante todo o mês gastam, às vezes gastam no início do mês, já gastou tudo, aí esperam o outro pagamento. Por quê? Uma mente limitada, não é uma mente saudável. Não consegue ver os céus, não consegue ver as estrelas, não consegue ver a grandeza desse Deus. Não consegue, porque está limitado. Precisa de ativação. E o nosso Deus é um Deus que ativa. Diga para o teu irmão, irmão, nosso Deus, Ele é um Deus que ativa. O que Deus ativa? O potencial. Quando nós olhamos para a história de Josué, nós nos deparamos com um homem apavorado, ele se sentindo incapaz. Não, isso aí para mim é muito grande. Deus apresenta a missão. Ele tem medo, porque ele está olhando, queridos, numa ótica inadequada. O Deus que chama, você já ouviu isso, virou até jargão por aí. O Deus que chama é o Deus que ativa, é o Deus que capacita. Nós precisamos entender, filhos, quando nós falamos de propósito, quando nós falamos dos propósitos de Deus, querido, realmente não é algo que dê para a gente fazer na força do braço mesmo. Os propósitos de Deus, que eles nos alinham à eternidade. Então Deus precisa ativar esse homem. Foi o que Deus fez com Josué. Ele foi ativado para poder enxergar do jeito que precisava ver e saber que de fato Deus estava ali com ele, presente. Ele era o Deus capacitador. E o texto bíblico, ele vai dizer: não te mandei eu? Ou seja, Deus está falando para ele: não fui eu que te enviei? Essa coisa toda aí não foi gerada em mim para você? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas. Por que ele fala para ele não temer? Porque ele estava com medo. Ele enxergava aquilo ali impossível de ele realizar. Deus está ali trazendo uma unção de ativação na vida dele. Não tema, não se espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Quando? Onde? Em todo tempo. Por onde? O texto diz: por onde quer que andar. Você compreende, queridos, que grandes homens sentiram, eles tiveram aquela somatória, aquele acúmulo, tentando paralisar, tentando impedir com que eles enxergassem do jeito que de fato é. Com Paulo foi maravilhoso também. Olha o texto bíblico: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Será, queridos, que tem pessoas que estão presas no passado, carregando dores e traumas do passado, impedidas de prosperar, porque aqueles traumas, aqueles transtornos mentais são uma grande muralha na vida delas? Paulo disse: eu olho para frente. Isso aí ficou como experiência. Eu não vivo mais de passado. Eu olho para frente, para o alvo. Será, queridos, que existem algumas prisões do passado que estão te segurando? Pessoas. Tem muita gente aí que carrega pessoas, não libera perdão, mas de jeito maneira. Está carregando aquele peso nas costas. Paulo está dizendo: não, essas coisas
É como que eu estou rompendo com o passado. Eu não vou dirigir olhando no retrovisor, eu vou olhar para o meu alvo, vou acelerar na direção do meu alvo. Porque essa é a ideia, querido. Essa coisa de avançar, ela vai exigir decisão. Precisa decidir. Porque, queridos, à medida que eu caminho na direção do alvo, Deus está trabalhando. Deus está me capacitando. Nem sempre a gente enxerga, né? O agir de Deus, né? Muitas vezes a gente até pergunta: meu Deus, misericórdia, né? Onde você está? Mas à medida que eu estou decidido a avançar, querido, Deus vai estar trabalhando. Ele vai transformar crises em testemunhos, porque Ele é um Deus fiel. Você precisa entender, filhos, que o propósito na sua vida precisa ser maior do que a dor. O propósito de Deus precisa ser maior que a dor. Você precisa entender que o processo, ele não cancela a promessa que Deus fez. Ah, pastor, não, queridos, o processo não cancela a promessa. E a gente enxerga isso. Elias mesmo, ele estava sendo processado ali naquele deserto. E olha que processo, porque o homem chegou ao ponto de dizer: Deus, pode tirar minha vida, eu não quero mais saber dessa coisa não. Mas Deus desistiu? Não. Deus, ele redirecionou Elias na direção que ele havia perdido. Se você não assistiu a mensagem, está lá no canal da igreja. A mensagem passada. Assista. Queridos, sou suspeito a falar de Paulo, porque Paulo, para mim, ele foi um homem tremendo de Deus, né? Mas ele deixa aqui uma mensagem maravilhosa, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão aqui, queridos, na minha frente. Porque eu não ando de costa, eu não ando de lado, eu ando para frente. O que está aqui? O que está na minha frente? Avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Queridos, se tem medo aí te impedindo de prosseguir, eu volto a dizer, queridos, precisa cuidar da alma, porque a alma, ela processa a vida. Precisa ter uma alma saudável. Pastor, mas eu não tenho que ser espiritual. Claro, você é espiritual. Na tua essência, você é espírito. Mas eu preciso entender essa tricotomia humana. Preciso entender o papel da minha alma. Porque ela pode ser uma grande muralha para o meu físico, para o meu espírito. Não posso carregar traumas, frustrações. Porque quanta frustração, né? Nós já sofremos ao longo da história. A gente precisa sair da tenda das limitações. Preciso vencer os gigantes, queridos. Aqueles interiores. Aqueles que se levantaram poderosamente e se transformaram numa fortaleza de mente. Me escraviza. Me torna escravo.
posso viver preso, queridos. O passado tem o seu papel. Usar as minhas experiências para fazer coisas que, não, isso aí é bom, isso aí funcionou lá, vou usar aqui. Não funcionou, não vou usar isso aí, não vou repetir o mesmo erro, não sou insano. Passado, a gente usa a experiência dele, mas o meu foco é o que está na frente. É para isso que eu preciso olhar, porque senão, queridos, o tempo vai querer governar a promessa. Não, está demorando essa promessa aí, acho que não é tão real, não, vou desistir dela. E você acha que isso não acontece? Você acha, queridos, que de repente você mesmo, se você olhar para trás, você não vai ver aí um tanto de sonhos que foram enterrados porque não foram vividos? Sonhei, acreditei, chegou no momento, deixei de sonhar, ficou para trás.